Você acorda de manhã, vai ao banheiro, olha no espelho e parece que tudo está bem. Mas dentro do seu corpo, enquanto você dormia, o seu fígado passou a noite inteira fabricando açúcar, sem você pedir, sem você saber. E esse açúcar, que foi direto para o seu sangue lá pelas 3 da manhã, é o motivo pelo qual muita gente chega à consulta com a glicose em jejum lá em cima, mesmo sem ter comido nada de errado na véspera. Esse processo tem nome, tem mecanismo e quase ninguém explica direito. Mas mais importante do que o problema é o que vem a seguir. Porque existe algo que você provavelmente tem na sua cozinha agora mesmo, algo que custa menos de R$ 10, que a maioria das pessoas usa para temperar salada e nunca imaginou que poderia atuar diretamente nesse processo. E os estudos, publicados em revistas científicas sérias, mostram reduções consistentes na glicose em jejum, na hemoglobina glicada e na resistência à insulina. Uma coisa simples, barata, que está no seu armário, que pode estar fazendo falta na sua rotina há anos. Mas antes de eu te revelar o que é, você precisa entender por que o seu açúcar teima em não baixar, mesmo quando você tenta fazer tudo certo. Porque se você não entender isso, vai usar essa bebida da forma errada e não vai ver resultado nenhum. E eu vou te mostrar também os 2 erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar usar essa substância. Erros que podem até fazer mal em vez de ajudar. Eu sou o Dr. Átila Medeiros, endocrinologista, e se você quer continuar recebendo informações sérias sobre diabetes e saúde metabólica, se inscreve no canal e clica no joinha. Agora, voltando ao problema, o seu corpo tem um sistema de controle de açúcar que funciona como uma orquestra. Cada instrumento tem um papel. O pâncreas produz insulina. A insulina age como uma chave que abre as células para a glicose entrar. Os músculos usam essa glicose como combustível. O fígado armazena o excesso na forma de glicogênio. Quando tudo funciona bem, a orquestra toca afinada. O açúcar sobe depois da refeição, a insulina entra em ação, o açúcar cai, o corpo equilibra. Simples assim. O problema começa quando essa orquestra começa a desafinar. E ela começa a desafinar por um motivo muito específico que a maioria das pessoas desconhece. Não é fraqueza, não é falta de força de vontade. É um processo biológico que acontece silenciosamente ao longo de anos e que tem a ver com a forma como as suas células aprendem, ou melhor, param de ouvir a insulina. Pensa assim. Imagina que a insulina é um professor e as suas células são os alunos. No começo, o professor fala e os alunos prestam atenção imediatamente. A glicose entra nas células na hora, o açúcar cai rápido, tudo funciona. Mas aí começa o problema. O professor começa a gritar mais alto, porque os alunos estão prestando menos atenção. Então, o pâncreas produz mais insulina para compensar. Os alunos ficam acostumados com o barulho e param de responder direito. O professor grita mais ainda. Isso é a resistência à insulina. E com o tempo, o professor fica rouco. O pâncreas se esgota. A produção de insulina cai. O açúcar fica circulando no sangue sem conseguir entrar nas células. E você chega ao consultório com a glicose alta sem entender por quê, mesmo comendo com cuidado. Mas aqui tem uma informação que a maioria não sabe e que muda tudo. Quando o diagnóstico de diabetes tipo 2 chega, as células do pâncreas, responsáveis por produzir insulina, chamadas de células beta, já perderam entre 50% e 80% da capacidade funcional. Metade, a quase a totalidade da sua fábrica de insulina já entrou em colapso antes de você saber que estava doente. Isso significa que o dano vinha acontecendo há anos, silenciosamente, sem sintoma, sem aviso. E significa que qualquer coisa que reduza a pressão sobre esse pâncreas, já desgastado, tem um valor enorme. É exatamente aqui
que essa bebida entra. E é aqui que a ciência começa a ficar muito interessante, porque essa substância não age de um jeito só. Ela atua por pelo menos 5 mecanismos diferentes ao mesmo tempo sobre o metabolismo da glicose. 5 vias simultâneas, todas documentadas em estudos controlados. E quando você entender como elas funcionam juntas, vai entender por que esse resultado pode ser tão diferente de qualquer coisa que você já tentou antes. Mas daqui a pouco eu te explico os mecanismos. Antes, preciso te falar sobre uma coisa que acontece de madrugada no seu corpo e que provavelmente está sabotando o seu controle glicêmico sem que você perceba. Quando você dorme, o seu fígado não dorme junto. Ele continua trabalhando. E uma das coisas que ele faz durante a noite é fabricar glicose do zero, usando aminoácidos, fragmentos de gordura e outros compostos que circulam pelo sangue. Esse processo se chama gliconeogênese hepática. É um mecanismo antigo de sobrevivência do corpo humano. Nos tempos em que os nossos ancestrais podiam ficar dias sem comer, esse processo garantia que o cérebro tivesse glicose disponível mesmo em jejum prolongado. O problema é que, em quem tem diabetes ou resistência à insulina, esse processo fica desregulado. O fígado fabrica glicose mesmo quando não precisa, mesmo quando você tem açúcar suficiente no sangue. É como uma fábrica que continua produzindo mesmo com o depósito cheio. E aí você acorda de manhã, não comeu nada desde o jantar e a glicose em jejum está alta. Não é porque você comeu errado, é porque o seu fígado trabalhou a noite toda fabricando açúcar que você não precisava. Você já passou por isso? Acorda, mede a glicose e o número não faz sentido nenhum com o que você comeu na véspera? Me conta nos comentários. Porque isso acontece com muito mais gente do que se imagina. E a maioria culpa a si mesma quando, na verdade, o problema é esse mecanismo noturno que ninguém explica. E é exatamente sobre esse mecanismo, entre outros, que a bebida que eu vou te revelar atua. Um estudo publicado no Diabetes Care, uma das revistas mais respeitadas do mundo em diabetes, mostrou que a ingestão dessa bebida antes de dormir reduziu a glicose em jejum na manhã seguinte em pacientes com diabetes tipo 2, não durante o dia, de madrugada, enquanto a pessoa dormia. A substância continuou atuando sobre o fígado, freando a produção excessiva de glicose. Mas esse é só um dos 5 mecanismos. E antes de te revelar quais são os outros 4, preciso te fazer um alerta que quase ninguém menciona nos vídeos sobre esse assunto, porque existe uma forma errada de usar essa bebida que pode causar dano real, especialmente para quem já tem o esôfago sensível ou problemas gástricos. E esse erro é muito mais comum do que você imagina. O primeiro mecanismo é o retardo do esvaziamento gástrico. Quando você come, os carboidratos são quebrados em glicose no intestino, e essa glicose entra na corrente sanguínea. A velocidade com que isso acontece determina o tamanho do pico de açúcar no sangue. Se a glicose entra rápido, o pico é alto e o pâncreas é sobrecarregado de uma vez. Se a glicose entra devagar, o pico é menor, o pâncreas consegue responder com calma. Um estudo clássico da Universidade de Lund, na Suécia, publicado no European Journal of Clinical Nutrition, demonstrou que essa substância administrada, junto com uma refeição rica em amido, retardou significativamente o esvaziamento do estômago. O resultado foi uma redução de 36% no pico de glicose pós-refeição. Isso é enorme. É a diferença entre abrir uma torneira no máximo e abrir ela devagar. O volume de água que passa é o mesmo, mas a pressão sobre o sistema é completamente diferente. O segundo mecanismo é a inibição das enzimas, que quebram carboidratos. No intestino delgado, existem enzimas específicas que transformam açúcares complexos em glicose simples, que é então absorvida para o sangue.
Quando essas enzimas funcionam sem nenhum freio, a absorção é rápida e o pico de glicose é alto. Pesquisas mostraram que o princípio ativo dessa bebida inibe essas enzimas de forma significativa. Menos glicose sendo quebrada ao mesmo tempo significa menos glicose entrando no sangue de uma vez. É como colocar um pedágio numa autoestrada movimentada. O trânsito continua passando, mas de forma muito mais organizada, sem engarrafamento. E sabe o que é curioso? Esse é exatamente o mecanismo de ação de um medicamento usado no tratamento do diabetes chamado acarbose. A substância que vou te revelar age de forma parecida, só que de maneira natural e muito mais suave, sem os efeitos colaterais gastrointestinais que o remédio pode causar. O terceiro mecanismo é a captação de glicose pelos músculos. Os músculos são os maiores consumidores de glicose do corpo humano. Quando eles captam mais glicose da corrente sanguínea, sobra menos açúcar circulando. Um estudo publicado no Journal of Diabetes Research mostrou que essa substância aumentou a captação de glicose pelo músculo esquelético estimulada pela insulina em pacientes com diabetes tipo 2. Os músculos pegam a glicose e guardam ela como glicogênio, uma forma de energia de reserva, em vez de deixar ela circular no sangue causando dano. É como abrir mais ralos para drenar uma piscina que está enchendo rápido demais. Mais ralos, menos acúmulo. O quarto mecanismo é a redução da produção hepática de glicose. Esse é o que atua de madrugada. Pesquisas mostraram que o princípio ativo dessa bebida suprime a gliconeogênese hepática, o processo pelo qual o fígado fabrica glicose nova. Menos glicose fabricada durante a noite significa glicose em jejum mais baixa de manhã. Significa que você pode acordar e ver um número melhor no seu medidor sem ter mudado nada no jantar da véspera. E o quinto mecanismo é o que, na minha opinião, é o mais importante de todos. A melhora direta da sensibilidade à insulina. Lembra do professor e dos alunos? Um estudo da Arizona State University, publicado no Diabetes Care, testou o efeito dessa bebida em 3 grupos. Pessoas com diabetes tipo 2, pessoas com resistência à insulina sem diabetes ainda e pessoas completamente saudáveis. Todos beberam essa substância antes de uma refeição rica em carboidratos. Os resultados foram impressionantes. Nas pessoas com resistência à insulina, a sensibilidade à insulina melhorou em 34% durante a refeição. Nos diabéticos, a melhora foi de 19%. Isso significa que a insulina que o pâncreas produziu trabalhou com muito mais eficiência. As portas das células se abriram com mais facilidade. O pâncreas pôde trabalhar menos para obter o mesmo resultado. O professor não precisou mais gritar. 5 mecanismos, todos documentados, todos atuando ao mesmo tempo. E agora você provavelmente já está desconfiando do que é essa bebida. Mas antes de eu confirmar, quero te mostrar o que uma meta-análise recente diz sobre tudo isso junto. Uma meta-análise publicada na Frontiers in Nutrition analisou especificamente o efeito dessa substância em pacientes com diabetes tipo 2. Foram incluídos 7 estudos controlados com 463 participantes. Os resultados mostraram reduções significativas na glicose em jejum, na hemoglobina glicada e na resistência à insulina no grupo que a consumiu em comparação com o grupo controle. E outro estudo clínico randomizado de 8 semanas mostrou que o grupo que recebeu 30 ml dessa bebida por dia teve redução significativa na glicose em jejum, na hemoglobina glicada, no LDL e no colesterol total. 8 semanas, 30 ml por dia. Resultados publicados em revista científica com revisão por pares. Então, o que é essa bebida? É o vinagre de maçã. Isso mesmo, o vinagre de maçã que provavelmente está na sua cozinha agora, que você usa para temperar salada, que custa menos de R$ 10 e que a maioria das pessoas nunca imaginou que poderia atuar sobre o pâncreas, sobre o fígado, sobre os músculos e sobre a sensibilidade à insulina ao mesmo tempo. O princípio ativo que faz tudo isso é o ácido acético, produzido por um processo de fermentação dupla.
Primeiro, leveduras transformam o açúcar da maçã em álcool. Depois, bactérias do gênero Acetobacter transformam esse álcool em ácido acético. O vinagre de maçã tem a maior concentração de ácido acético entre os vinagres comuns. Mas ele não é só ácido acético. Contém também polifenóis, com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que potencializam os efeitos sobre o metabolismo da glicose. É uma combinação complexa e é exatamente ela que torna o resultado tão consistente nos estudos. Agora deixa eu te contar sobre o seu Benedito. 68 anos, São Paulo, diabetes tipo 2 há 7 anos, tomava metformina 2 vezes ao dia e tinha acabado de descobrir que o médico queria adicionar um segundo medicamento porque a hemoglobina glicada estava em 7,8% e a glicose em jejum teimava em ficar entre 140 e 160. O seu Benedito era mecânico aposentado, homem prático, que não gostava de tomar mais remédio do que o necessário. Perguntou para o médico se tinha algo simples que pudesse tentar antes de aumentar a medicação. O endocrinologista dele, atualizado com a literatura, sugeriu 15 mililitros de vinagre de maçã diluídos em um copo grande de água antes do almoço e 15 mililitros antes do jantar, não no lugar do remédio. Junto com o remédio. O seu Benedito quase desistiu na primeira semana. Disse que aquilo tinha cheiro de produto de limpeza e que precisou de muita determinação para não jogar o copo no lixo. Mas ele encontrou um jeito de tornar mais suportável. Diluía num copo maior com água fria, espreminha de limão para suavizar e bebia direto com canudo para proteger os dentes. Na 4ª semana, a glicose em jejum estava em 132. Na 7ª semana, 121. Após 3 meses, a hemoglobina glicada tinha caído de 7,8% para 7,1%. O médico ficou satisfeito. O segundo remédio foi adiado. O seu Benedito me disse algo que ficou gravado. Doutor, eu aprendi que às vezes o que muda o jogo não está na farmácia, está no armário da cozinha. Mas antes de sair correndo para pegar o vinagre que tem em casa, precisa de uma informação fundamental que a maioria dos vídeos sobre esse assunto simplesmente ignora. E é aqui que estão os 2 erros mais perigosos que as pessoas cometem com o vinagre de maçã. O primeiro erro é beber puro. Parece óbvio, mas acontece mais do que você imagina. O vinagre de maçã puro, sem diluição, é altamente ácido e pode causar queimação no esôfago, irritação severa da mucosa gástrica e erosão do esmalte dentário. Tem gente que bebe uma dose pura achando que vai funcionar melhor, como se fosse um remédio concentrado. É o oposto. Puro, sem diluição, pode fazer mal. Sempre diluído. Sempre. O segundo erro é não considerar o próprio histórico de saúde antes de começar. Se você tem gastroparesia diabética, que é o esvaziamento gástrico lento causado pelo diabetes, que afeta os nervos do estômago, o vinagre de maçã pode piorar esse quadro. O mecanismo que é benéfico para a maioria das pessoas, retardar o esvaziamento gástrico, se torna prejudicial para quem já tem o esvaziamento lento. Se você tem gastrite ativa, úlcera ou refluxo gastroesofágico, o ácido pode agravar essas condições. E se você usa insulina ou medicamentos que estimulam a secreção de insulina, como sulfonilureias, o vinagre pode potencializar o efeito hipoglicemiante e provocar uma queda de açúcar mais forte do que o esperado. Isso não significa que você não pode usar. Significa que precisa conversar com o seu médico antes, especialmente se tem alguma dessas condições, e significa que precisa monitorar a glicose de perto no início para entender como o seu corpo responde. Aliás, falando em ferramentas para te ajudar a navegar essas informações com mais segurança, o Guia do Diabético, Como Controlar o Açúcar no Sangue e Evitar as Complicações Mais Perigosas, está disponível no comentário fixado abaixo do vídeo. Esse guia foi criado exatamente para situações como essa, quando você quer fazer algo concreto para melhorar o controle glicêmico, mas precisa de orientação clara sobre como fazer de forma segura. Vale muito a pena. Agora, a receita exata, porque a dose, o tipo de vinagre, a diluição e o momento de consumo fazem toda a diferença entre ver resultado e não ver resultado.
A dose que os estudos usaram com mais frequência é 15 mililitros, que equivale a uma colher de sopa, diluídos em um copo grande de água com pelo menos 250 mililitros. Isso antes de cada refeição principal. Se quiser fazer 2 vezes ao dia, antes do almoço e antes do jantar, você chega a 30 mililitros por dia, que é a dose mais usada nos ensaios clínicos. Beba entre 15 e 20 minutos antes de comer para dar tempo do mecanismo de retardo do esvaziamento gástrico já estar ativo quando a refeição chegar. O tipo de vinagre também importa. Use vinagre de maçã orgânico, não filtrado, com a mãe do vinagre, aquela nuvenzinha turva que fica depositada no fundo da garrafa. A mãe contém bactérias probióticas e compostos bioativos que contribuem para os benefícios. Vinagre de maçã cristalino, filtrado e pasteurizado, perde parte importante desses compostos. Procure no rótulo as palavras não pasteurizado e não filtrado, ou com a mãe. Use canudo para beber. O ácido acético, mesmo diluído, pode amolecer temporariamente o esmalte dentário se ficar em contato direto por muito tempo. O canudo direciona o líquido direto para a garganta, minimizando o contato com os dentes. Depois de beber, enxague a boca com água pura e espere pelo menos 30 minutos antes de escovar os dentes. O ácido deixa o esmalte levemente amolecido por um tempo e escovar nesse momento pode causar erosão. Se o sabor for um problema real, e para a maioria das pessoas você pode adicionar uma fatia de gengibre fresco, um fio de mel ou um gole de limão para suavizar. Alguns preferem misturar em chá de ervas morno, sem açúcar. A temperatura não destrói os compostos ativos do vinagre. O que não pode é adicionar muito açúcar, porque isso neutraliza exatamente o benefício que você está buscando. E agora vem a parte mais importante de tudo, aquela que diferencia usar o vinagre de maçã de forma inteligente de usar de forma ingênua. O vinagre de maçã não cura diabetes. Preciso deixar isso absolutamente claro. Nenhum alimento, nenhuma bebida, nenhum suplemento cura diabetes tipo 2. O diabetes é uma doença crônica complexa que envolve genética, anos de sobrecarga metabólica, inflamação sistêmica e múltiplos sistemas hormonais. Nenhuma colher de sopa resolve tudo isso sozinha. O que o vinagre de maçã faz, e que os estudos documentam de forma consistente, é atuar como um complemento dentro de um contexto mais amplo de cuidado. Ele reduz a pressão sobre o pâncreas. Ele melhora a eficiência da insulina que o seu pâncreas ainda consegue produzir. Ele freia a produção noturna de glicose pelo fígado. Ele suaviza os picos de açúcar após as refeições. Tudo isso tem valor real. Tudo isso aparece nos números, mas precisa estar junto com medicação quando prescrita, alimentação equilibrada, movimento e acompanhamento médico regular. Pensa assim: se o seu pâncreas é um funcionário que trabalha 16 horas por dia, sobrecarregado, exausto, produzindo insulina sem parar para tentar dar conta de tudo, o vinagre de maçã é como reduzir a jornada dele para 8 horas. Ele não foi demitido, ele foi aliviado. E um funcionário dura mais tempo. É proteção pelo alívio da sobrecarga. Não é milagre, é biologia. E tem algo que preciso acrescentar que quase ninguém fala. O efeito do vinagre de maçã é mais pronunciado em quem tem resistência à insulina sem diabetes ainda formado. Se você tem pré-diabetes ou resistência à insulina e nunca chegou ao diabetes tipo 2, você está numa janela de oportunidade que não dura para sempre. O dano às células beta do pâncreas é progressivo e parcialmente irreversível. Cada ano que passa com resistência à insulina não tratada é mais um cicatriz nessa fábrica. Qualquer coisa que você fizer agora, incluindo o vinagre de maçã como parte de uma rotina consistente, tem um impacto potencialmente muito maior do que teria daqui a 5 anos. E para quem já tem diabetes tipo 2 estabelecido, o valor continua enorme, só que de forma diferente. Não é reverter o dano já feito, é proteger o que ainda está funcionando. É dar ao pâncreas desgastado a menor carga possível para que ele continue produzindo o que ainda consegue produzir pelo maior tempo possível.
Eu quero que você faça uma coisa agora, uma só. Vai até a cozinha e vê se você tem vinagre de maçã. Se tiver, olha se é não filtrado, com a mãe. Se for, já tem tudo que precisa para começar amanhã de manhã. Se não tiver, ou se tiver o filtrado, anota na lista de compras para pegar na próxima visita ao mercado. Não precisa de importado, não precisa de versão cara. Precisa do não filtrado, com a mãe, que você encontra em qualquer supermercado do Brasil por menos de R$ 10. Amanhã, antes do almoço, dilui uma colher de sopa num copo grande de água, bebe com canudo e mede sua glicose normalmente. Na semana que vem, mede de novo. E em um mês, compara os números. Os estudos mostram resultados de semanas. Mas o que você vê na sua própria glicemia é o que vai motivar você a continuar. Se esse vídeo chegou até você de forma útil e clara, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago informações baseadas em ciência real sobre diabetes, saúde metabólica e tudo o que está em torno disso, de forma que você possa entender, aplicar e levar para a consulta do médico com as perguntas certas. Informação séria, sem enrolação, sem promessa de cura e sem sugestão de parar nenhum medicamento por conta própria. O que vai no seu copo antes da refeição pode ter tanto impacto quanto o que sai da farmácia. O seu pâncreas trabalhou a vida inteira para te manter vivo, na maioria das vezes sem você nem perceber. Talvez esteja na hora de aliviar a carga dele, mesmo que isso signifique engolir a bebida mais azeda do armário. Cuide do seu açúcar, do seu pâncreas e do seu corpo.